Com a tecnologia T-Inspire XX2T é possível desenvolver trabalho estatístico com rapidez e eficácia. Neste vídeo vamos observar como fazer gráficos a partir de variáveis qualitativas de barras e circulares. Neste exemplo, um estudo das preferências de cor, separando mesmo estas preferências em função do género. Vamos tratar variáveis quantitativas discretas do mesmo modo e até como neste caso, em que se faz um estudo das classificações dos alunos de uma turma do nono ano a duas disciplinas. Podemos trabalhar com outro tipo de variáveis quantitativas e fazer histogramas ou diagramas extremos e quartis. Podemos ainda obter rapidamente as estatísticas utilizadas no ensino básico e secundário e fazer estudos da correlação de duas variáveis. Para fazer um estudo estatístico, começamos por colocar os dados numa página de folha de cálculo. Neste caso, temos um estudo relativamente a uma turma do 11º ano, uma coluna relativa à idade, outra o género, outra a preferência de cor, a altura em centímetros e a marca do telemóvel, cada linha correspondendo a cada um dos alunos. Na página seguinte temos aqui os dados, o nível de 1 a 5 dos alunos de uma turma do nono ano e as frequências, a português e a matemática, de cada nível. E para finalizar, temos aqui uma outra página em que temos as classificações num teste de uma turma do ensino secundário e também as classificações nesse mesmo teste depois de uma segunda fase em que tiveram a oportunidade de melhorar. Vamos fazer uma representação gráfica de uma variável qualitativa. Tal como em muitas outras situações neste software, não há uma forma única de o fazer. Neste caso, vou colocar o cursor na coluna da variável que pretendo estudar, vou aceder a menu, dados, gráfico rápido. Pronto, e realmente surgiu muito rápido um gráfico com este aspecto. A página fica subdividida em listas e folha de cálculo do lado esquerdo com os dados e uma página de dados e estatística do lado direito com a representação. Se eu clicar neste cursor, posso passar para outra variável rapidamente, por exemplo, a preferência de cor, e temos aqui uma reorganização desta representação. Se pretendermos ver esta página de gráfico numa única página, podemos aceder a Control botão superior, Control menu, dividir e selecionamos a página que pretendemos e temos aqui a representação. Não está no formato mais usual, com uma barra ou com um gráfico circular, então para o colocar vamos fazer Ctrl menu novamente e podemos aqui fazer opções por gráfico de barras, gráfico circular, por exemplo, gráfico circular. E temos aqui, ao passar o cursor, temos aqui os dados relativamente às preferências de cada cor, mas estes dados, se eu fizer novamente Ctrl menu, posso mostrar todas as etiquetas e eles ficam no local. Outro aspecto que aqui se vê é que as cores, neste caso como é a cor que está em causa, foram atribuídas aleatoriamente, mas eu posso mudá-las. Eu posso Ctrl menu, cor de preenchimento, neste caso é um azul, vou pôr aqui um azul. Por exemplo, aqui um rosa, vou pôr aqui um rosa. Pronto, e o procedimento ia sendo feito sucessivamente até colocar as cores que pretendo. Para mudar para um gráfico de barras, muito rapidamente, Ctrl menu, gráfico de barras, e temos aqui a organização num gráfico de barras. E se eu quiser estudar as preferências de cor em função do género, eu posso aqui clicar neste local com o botão com o Ctrl menu, nesta zona da variável, e dividir por categorias. E agora vou dizer que quero dividir por género. E neste caso, na barra azul está o género feminino, na barra laranja o género masculino, e eu observo as preferências por género. Vamos agora representar graficamente uma variável quantitativa. Neste caso, podemos optar pelo gráfico de resumo.
Na lista da variável temos a idade, muito bem. Na lista de resumo seria a frequência absoluta se estivesse organizada dessa forma, mas como não está, vou repetir novamente a idade e posso aqui fazer a visualização numa página de vídeo ou numa nova página logo de imediato e temos esta representação. Sabemos bem que uma representação mais adequada era forçar aqui estas variáveis como categorias e para tal, controle menu sobre a variável, forçar categórico X e temos uma representação mais dentro daquilo que era esperado. Vamos voltar novamente à representação que estava anteriormente. Se eu imediatamente passar, por exemplo, para a variável altura, e aqui remover esta variável y, eu tenho a representação em histograma da variável altura. Eu posso modificar com o controle menu, posso sobre o gráfico, posso definir as barras. Por exemplo, posso definir uma largura de 5 centímetros. Vou deixar este alinhamento. Claro que houve aqui algumas alterações. Eu posso depois efetuar aqui também as alterações no próprio gráfico e ter aqui uma observação do histograma e com o controle menu posso criar rapidamente também uma representação em diagrama de extremos e quartis. Para fazer uma representação gráfica deste estudo paralelo das notas de português e matemática, podemos obter também um gráfico de resumo, neste caso vou pôr uma nova página, por exemplo o nível e a disciplina de matemática. E temos aqui as classificações, vou forçar como categórico, temos classificações em matemática. Se eu colocar o cursor sobre matemática e fizer controle menu, adicionar à lista de resumo Y, eu posso colocar agora português e tenho assim um estudo comparativo das classificações ou da frequência das classificações de português e de matemática nesta turma. Temos aqui representadas as classificações em dois momentos de um teste, em duas fases, e vamos, por exemplo, fazer um estudo estatístico das classificações do T1, do momento 1, menu, estatística, cálculos estatísticos. Vou fazer estatística de uma variável, o número de listas é 1 neste caso, a lista que está em causa é o T1, a frequência de cada elemento é 1, e ao fazer Enter eu tenho imediatamente o estudo da média, somatório, desvio padrão, etc. Mínimo, máximo, tenho aqui um estudo bastante completo das estatísticas desta variável. Para fazer um estudo de correlação das duas variáveis, eu posso abrir uma página de dados e estatística e colocar num eixo uma variável, T1, no outro eixo uma variável T2, e deste modo percebo que há uma relação relativamente forte entre os dois momentos e se quiser fazer um estudo mais aprofundado posso, por exemplo, estudar a regressão, analisar regressão linear e temos aqui uma equação da reta de regressão fornecida pela calculadora e podemos fazer outros estudos estatísticos ainda com este tipo de regressões. Portanto, temos realmente bastantes potencialidades no trabalho estatístico com esta tecnologia.